Existe um lugar onde o silêncio é tão intenso que as pessoas começam a enlouquecer. Sem monstros, sem escuro, sem violência. Só o silêncio. Pessoas que entraram nesse lugar disseram coisas como: eu conseguia ouvir meus órgãos, parecia que minha mente estava se desfazendo, depois de alguns minutos eu só queria fugir. E o mais estranho, o problema não era o barulho, era a ausência completa dele. Hoje você vai descobrir por que o cérebro humano tem medo do silêncio, o que acontece quando não existe som nenhum e por que o silêncio absoluto talvez seja uma das coisas mais perturbadoras da Terra. A maioria das pessoas acha que o silêncio significa paz, mas silêncio absoluto é outra coisa, porque o ser humano nunca foi feito para viver sem som. Nesse exato momento, mesmo que seu quarto esteja silencioso, existe ruído. Tem o vento, eletricidade, trânsito distante, ar-condicionado, insetos, ecos. O cérebro humano está acostumado com isso, então imagine remover tudo. Nenhum som externo, nenhum eco, nada. Existe um lugar chamado câmara anecoica, uma sala projetada para absorver praticamente todo o som existente. As paredes engolem o áudio, não existe eco, não existe reverberação. É o silêncio mais próximo do absoluto que os humanos já conseguiram criar. E quase ninguém consegue ficar lá dentro por muito tempo, porque depois de alguns minutos algo estranho acontece, você começa a ouvir assim mesmo. No silêncio absoluto, o cérebro perde referências externas, então ele aumenta o volume interno. As pessoas começam a ouvir o próprio coração, respiração, articulações, sangue circulando e estômago. O corpo inteiro vira um ruído. E isso é extremamente perturbador, porque normalmente o cérebro filtra esses sons, mas no silêncio absoluto não existe nada mais para ouvir. O cérebro humano foi construído para detectar padrões. Ele espera sons, movimentos, estímulos. Quando tudo desaparece, o cérebro entra em alerta. Porque, evolutivamente, silêncio absoluto nunca significou segurança. Na natureza, quando tudo fica silencioso, geralmente algo está errado. Predadores, tempestades, perigo. O silêncio sempre foi um aviso. Depois de algum tempo, o cérebro começa a criar estímulos sozinho. Pessoas em isolamento extremo relatam vozes, sons inexistentes, sensação de presença, paranoia, alucinações leves. Porque a mente humana não suporta o vazio sensorial por muito tempo. Ela precisa preencher o espaço, mesmo que precise inventar coisas. Existe outro motivo pelo qual o silêncio absoluto assusta tanto. Ele força você a existir consigo mesmo, sem distrações, sem música, sem notificações, sem conversa, só você e seus pensamentos. E honestamente, muita gente prefere barulho constante a encarar isso. Eu sou assim. Eu sempre tenho que ter alguma coisa ligada, um YouTube, um podcast, porque senão eu fico pensando em problema. Então, muita gente passa por isso. Talvez por isso o mundo moderno seja tão barulhento, porque silêncio demais faz a mente olhar pra dentro. Todo mundo sabe, o espaço é silencioso, completamente silencioso. Explosões gigantescas acontecem sem som, porque som precisa de matéria para viajar. E talvez seja uma das coisas mais assustadoras sobre o universo. Imagine olhar para algo tão colossal e não ouvir absolutamente nada. O silêncio transforma tudo em algo estranho, irreal. Experimentos de isolamento mostraram algo curioso. Quando humanos ficam sozinhos e sem estímulo, a percepção da realidade começa a mudar. O tempo parece estranho, os pensamentos ficam mais altos, a paranoia aumenta. Porque o cérebro humano não foi feito para ficar isolado por muito tempo. Nós somos criaturas sociais, precisamos de sons, vozes, presença, ambiente. Silêncio extremo quebra isso. Talvez seja por isso que lugares vazios assustam tanto. E não é só o visual, é o silêncio. Hospitais vazios, escolas à noite, hotéis desertos. O cérebro, como eu com 5 anos falava, percebe imediatamente que era para existir um som aqui. E quando esse som não existe, a realidade parece totalmente errada. E cara, eu acho que aqui vem a parte mais estranha. Talvez o silêncio absoluto nem exista de verdade. Porque enquanto você tá vivo, seu corpo continua produzindo som. Seu coração, seu sangue, sua respiração. No fim, talvez o silêncio absoluto seja totalmente impossível. E talvez isso seja muito bom, porque quanto mais perto chegamos dele, mais percebemos uma coisa desconfortável. A droga do ser humano não foi feita para o vazio. Pra resumir, então por que o silêncio absoluto enlouquece os humanos? Porque silêncio demais remove as distrações da realidade. E quando isso acontece, o cérebro começa a confrontar o vazio, o isolamento, vulnerabilidade e a própria consciência. E talvez seja por isso que o silêncio profundo parece tão perturbador, porque nele não existe nada escondendo o fato de que você está sozinho com a própria mente. E às vezes isso pode ser mais assustador do que qualquer espírito, qualquer fantasma, qualquer monstro do Lago Ness.
Se você gosta de horror psicológico, mistérios e fenômenos estranhos da realidade, se inscreve no canal. Deixa o like no vídeo também se você gostou, porque dá muito trabalho pra fazer um vídeo desse. Então quando você deixa o like, o YouTube manda pra mais pessoas. Eu sou o Edu e esse aqui é o Liminal.